Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Olá, meus amigos, vamos dar prosseguimento no vídeo de hoje a leitura do nosso livro Anotações de Processo Civil. Estamos a estudar nos últimos vídeos a reconvenção. Já falamos a respeito das noções gerais sobre a reconvenção, natureza jurídica, de ação autônoma, a sua razão de instituição, de economia processual. Falamos a respeito dos requisitos de admissibilidade da reconvenção no vídeo passado e vamos no vídeo de hoje tratar do tópico que está na tela aí para vocês, o procedimento da reconvenção. Então vamos a ele. Em princípio, a reconvenção deve ser formulada na própria contestação, que por sua vez deve ser apresentada no prazo de 15 dias. Leitura combinada dos artigos 343 e 335 do CPC. Os termos da lei são claros. A reconvenção deve ser formulada na própria contestação e não em peça apartada. Não há, todavia, nenhum defeito gerador de prejuízo concreto no fato de o réu vir a apresentar a reconvenção em peça própria. Isso, portanto, não poderá implicar a inadmissibilidade da reconvenção. Mas a apresentação da reconvenção em peça própria pode implicar outro problema. O momento de formulação da reconvenção é o da contestação e não propriamente o prazo da contestação. Isso significa que, se a contestação é protocolada antes do 15º dia do prazo e não se faz acompanhar de reconvenção, formulada na própria peça ou em outra apresentada no mesmo momento, posteriormente não será possível a formulação de reconvenção, mesmo que ainda dentro do prazo de 15 dias para contestar. Se o réu apenas contesta, sem formular pedido reconvencional no mesmo momento, a preclusão da faculdade de reconvir. Por outro lado, para reconvir, o réu não precisa contestar. Parágrafo 6º do artigo 343. Os institutos são distintos e um não é pressuposto do outro. Pode o réu deixar de se defender da ação principal e apresentar reconvenção. Mas, nesse caso, a conexão necessariamente há de ser com a ação e não com o fundamento de defesa, que não há. Muitas das regras relativas à petição inicial são também aplicáveis à reconvenção. Por exemplo, ao reconvinte não é dado formular pedido genérico, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 1º do artigo 324 do CPC. Também aplicam-se à reconvenção as regras relativas à alteração e ao aditamento da petição inicial, previstas no artigo 329. Além disso, na reconvenção, pode o magistrado indeferir liminarmente o pedido quando ocorrer alguma das hipóteses do artigo 330. O reconvindo é intimado para apresentar resposta no prazo de 15 dias, incidindo todas as regras dos artigos 335 a 342 do CPC, porque se trata de defesa à ação reconvencional. Tem, pois, o reconvindo
o ônus da impugnação especificada, como se tivesse sido acionado autonomamente. A intimação faz-se na pessoa de seu advogado, já constituído nos autos do processo. Se o autor reconvindo trouxer na sua resposta fatos novos, impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo réu reconvinte, tem aplicação o disposto no artigo 350 do CPC, abrindo-se o prazo de 15 dias para que o réu reconvinte se manifeste sobre tais fatos, e também lhe sendo facultada a produção de prova. A partir de então, a ação e a reconvenção seguirão simultaneamente, com os mesmos atos processuais, aproveitando a ambas, até serem julgadas na mesma sentença. Essa regra, todavia, comporta exceções. Pode ocorrer que a ação e a reconvenção sejam julgadas em momentos distintos. Por exemplo, havendo causa extintiva que impeça a apreciação do mérito da ação, o juiz extinguirá desde logo o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485 do CPC, combinado com o 354, parágrafo único do CPC. Com a reconvenção, nesse caso, seguindo seu curso e sendo julgado em outro momento processual, por sentença que resolverá o seu mérito, parágrafo 2º do artigo 343 do CPC. É também possível que a ação ou a reconvenção tenham seu mérito julgado antecipadamente, no todo ou em parte, artigo 356 do CPC, com o restante do objeto do processo sendo remetido à decisão do juiz por ocasião do proferimento da sentença final. Reconvenção da reconvenção. Admite-se reconvenção da reconvenção, ou seja, é possível que o autor, quando for intimado para impugnar a reconvenção feita pelo réu, apresente outra reconvenção. São apresentadas as seguintes razões que supostamente conduziriam à sua inadmissibilidade. Em primeiro lugar, isso permitiria que o autor consertasse a sua inicial, fazendo pedidos que não fez antes. Em segundo lugar, o processo ficaria excessivamente confuso, pois poderia haver infinitas reconvenções. Reconvenção da reconvenção, reconvenção da reconvenção da reconvenção e por aí vai. Em terceiro lugar, só o réu que contesta é que poderia reconvir nos termos literais do artigo 343. Mas, autorizada doutrina rebate esses argumentos, um a um. Primeiro argumento: o autor não é obrigado a formular todos os pedidos possíveis na inicial, podendo sempre fazer outros através de ação nova. E a reconvenção é uma ação nova, ainda que no mesmo processo. Segunda resposta à segunda crítica. Na prática, jamais haveria infinitas reconvenções, pois os conflitos entre as partes, em um dado momento, se esgotariam. E a terceira resposta à terceira crítica. A impugnação à reconvenção, uma vez que é defesa em face de uma ação, tem a natureza de contestação, podendo, então, o autor reconvir no instante em que impugna a reconvenção do réu. Essas respostas são consistentes e nos autorizam a reconhecer o cabimento da reconvenção da reconvenção. Não bastassem elas, o CPC de 2015 nos dá um argumento derradeiro. O já mencionado parágrafo 6º do artigo 702 do CPC proíbe a reconvenção da reconvenção no processo monitório. Tal explícita proibição, no âmbito do processo monitório, permite supor que, em regra, admite-se a reconvenção da reconvenção. Afinal, se ela fosse incabível em todo e qualquer caso, o artigo 702, parágrafo 6º, seria desnecessário. Então, meus amigos, essas foram as principais considerações que nós tínhamos que fazer a respeito da reconvenção, como a segunda modalidade de resposta do réu, uma peça de contra-ataque. Então, a contestação é a defesa,
e a reconvenção é o ataque, o contra-ataque do réu. Já fizemos as considerações devidas sobre a reconvenção. O próximo tópico, que está na tela aí para os senhores, é o da revelia. Revelia é entendido como a ausência de defesa ou a ausência de contestação. Então, a partir dos próximos vídeos, nós falaremos sobre a revelia e as consequências processuais desse fenômeno, dessa situação jurídica, dessa conduta omissiva do réu de não oferecer resposta, de não oferecer contestação, defesa à pretensão do autor. Tá certo? Então, essas eram as considerações do vídeo de hoje. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.